Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer àqueles que estão me acompanhando nessas lições de escola dominical virtual da CPAD. Gostaria que vocês fizessem comentários, que vocês compartilhassem, que vocês curtissem. Isso é de grande importância para mim. E se inscreva aí no meu canal. E que Deus abençoe a todos aqueles que estão me acompanhando. Esta lição desse trimestre é um seminário para aqueles que querem compreender o mundo espiritual. Então, meus queridos internautas, gostaria que aqueles que estão vendo a minha aula pela primeira vez, para poder acompanhar, que vocês entrem lá no meu canal e lá eu tenho todas as aulas. A lição de hoje é a lição de número 5. Um inimigo que precisa ser resistido. Na primeira lição nós falamos sobre o demônio, né? A sua desobediência, quando ele foi lançado à terra. Depois falamos sobre as astúcias do maligno e nós viemos assim trazendo para que o internauta possa compreender a maneira que o inimigo, para que os internautas possam compreender a maneira que o inimigo age nas vidas do ser humano. E nessa lição eu vou mostrar que precisamos aprender a lidar com nós mesmos. Quer dizer, você precisa aprender a lidar com você mesmo. Tiago 4, do 1 a 10, nesta lição nós vamos estar vendo que as guerras, as pelejas que existem entre nós, vem da falta de aprendizado. Vem da falta de conhecimento de Deus que nós temos, que nós começamos a lutar por coisas materiais. É isso que nós vamos discorrer nesta lição. Muitas consequências que nós sofremos no nosso dia a dia, ela vem da cobiça, da inveja. Então, dentro desse contexto, desta lição, nós vamos ver que muitas coisas nós não recebemos, porque nós, na hora de pedir, nós pedimos pelo nosso interesse próprio. Então, venha comigo até o final desta lição e vamos tentar compreender que essa lição vai trazer para melhorar a nossa conduta, a nossa vivência espiritual. O texto áureo vai falar sobre sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A verdade que vamos praticar, o Senhor Jesus provou na tentação do deserto que o diabo não é invencível. A introdução, essa sessão da epístola de Tiago, é um chamado à santidade. A carta é dirigida aos cristãos do primeiro momento da história sagrada. Resistir ao diabo já era um bom começo. A presente lição esclarece por que devemos resistir às paixões, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, nós vamos ver agora nessa lição que muitas astúcias do diabo em nossas vidas são nós que não sabemos lidar com nós mesmos, e aí nós nos tornamos amigos do mundo, e aí transformamos-se em inimigo de Deus, e o inimigo se aproveita aí das nossas fraquezas. Os tópicos da lição: falar, refletir e conscientizar. Então, nessa lição nós vamos ver que a discussão conforme a carta de Tiago, não estava baseado no irmão que estaria certo ou que estaria errado. O erro estava nas paixões desenfreadas que ele se estava tendo. É isso que nós vamos estar estudando nessa lição. Eu vou procurar ser claro para que o internauta ou professor de escola dominical possa compreender, para melhor ele levar, para melhor ele discorrer sobre essa lição na sua classe.
Então Deus estava resistindo àquele povo, né? Ali das cartas que Tiago endereçou. Por que Deus estava resistindo neles? Porque tinha neles falta de humildade. Vou estar mostrando na lição. Então, nesta lição que eu vou estar expondo aqui, nós precisamos entender os nossos sentimentos responsáveis por nossa miséria. Aprenderemos a humilhar-nos perante o Senhor para termos certeza de que estaremos agradando a Deus. Então é isso que nós vamos estar discorrendo nessa lição. O objetivo da primeira parte da lição, falar a respeito dos destinatários, conteúdo e tema da epístola. Então, destinatário. A carta foi dirigida especificamente aos primeiros cristãos dispersos de origem judaica pelo vasto Império Romano. E, de maneira geral, a todos os crentes em Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. Então, o destinatário é o quê? A quem Tiago destinou esta carta. Naquela época, ele destinou aos cristãos que estavam dispersos, né? Aos cristãos judeus que viviam ali dispersos no vasto Império Romano, que Roma dominava. Focando de maneira geral, essa carta atinge todos os lugares e em todas as épocas, pois também atinge a nós. E nós, lendo esta carta de Tiago, que é importante que o professor leia toda essa carta de Tiago para poder compreender melhor e ficar mais apto para ministrar essa aula. Então nós vemos que chegou esse aprendizado até nós, de que maneira nós vivemos, para que Deus possa ouvir as nossas orações, para que o inimigo possa se afastar de nós, para que nós não vivemos em constante amizade, interligado, querendo Deus, mas estando abrindo espaço para o mundo e se tornando, em vez de amigo de Deus, tornando-se inimigo de Deus, porque todos que se faz amigo do mundo se tornaria, segundo escreveu Tiago, inimigo de Deus. Então, trata-se de um livro prático, muito próximo do Sermão do Monte, quando Jesus falava: bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurados os mansos. Então, meus queridos, é importantíssimo para a conduta do cristão que nós possamos vivermos de acordo com as recomendações que Tiago traz nessa carta. 2. Conteúdo. O conteúdo da epístola parece confirmar essa antiguidade. Isso pelos aspectos cristológicos praticamente ausentes. O nome de Jesus só aparece 2 vezes nos seus 5 capítulos. Nós vemos que quando se fala de Tiago, nós estamos falando sobre um irmão de Jesus que deve ter escrito essa carta ali por volta do ano 45 ao ano 62. Então, e ele menciona apenas 2 vezes o nome de Jesus. Então, há pouco ensino doutrinário, pois a Assembleia dos Discípulos ainda era tido como sinagoga. Lembra que eu falei numa lição passada, não sei se aqui, ministrando a aula da CPAD, as igrejas que nós chamamos hoje de igreja, mesmo a igreja cristã, elas eram chamadas de sinagoga, porque era o que existia ali no Império Romano. Os judeus se reuniam em sinagoga, então era na sinagoga que o povo cristão se reunia para ouvir e para adorar a Deus nesta época de Tiago. Então aí Tiago, ele mostra como nós precisamos se comportar diferentemente do mundo. E isso está acontecendo em nossas igrejas aí, e é comum, meus queridos. É comum chegar na nossa igreja alguém que está representando alguma coisa e ele ser colocado no melhor lugar na igreja. Há alguma coisa de errado nisso? Desde que aquele simples, que não tem o anel no dedo, que chegou, se ele for bem recepcionado, não existe nada de errado. Mas se nós recepcionarmos aquele que traz o seu anel no dedo e reservar ele um lugar especial e colocar o outro
embaixo, numa posição inferior, nós estamos transgredindo a palavra de Cristo. Porque aí Tiago está ensinando, dizendo que nós precisamos não discriminar pessoas e não elevar pessoas, mas tratar todo mundo igual dentro do âmbito cristão. E aqui nós vemos que o termo igreja, né, ele aparece também em Tiago 5,14, aparece ali a palavra da igreja. Como alternativa, Tiago mostra que vem de uma época em que os discípulos eram chamados de um movimento de Jesus. Por quê? Porque eles pareciam com Cristo. Eles eram chamados de pequenos Cristos. Para vocês entenderem que em Antioquia foi onde os crentes foram pela primeira vez chamados de cristão. Porque o que queria dizer? Pequenos Cristos, eles se pareciam com Cristo. E aí foi aonde Tiago falou a respeito da igreja, dizendo, ó, se tiver alguém doente entre vós, chama os presbíteros da igreja. Então ele também ali, 5,14, já cita o nome igreja. Além de sinagoga, agora ele vem também para a igreja. O 3, tema. Ao separar a fé das obras, a epístola enfatiza o cristianismo prático e nos dá munição para resistir ao inimigo e ao pecado. Então vamos ver o tema que ele traz agora, o tema que Tiago traz. Por isso que eu digo, meus queridos, nós precisamos ter objetivo, ter conhecimento quando vamos ministrar uma aula de escola dominical. É preciso dar motivo para os alunos, para que eles estejam atentos, sedentos para participar na igreja da aula de escola dominical. É por isso que eu digo, nós precisamos escolher os melhores professores para ministrar a aula. Não podemos apenas, para não tirar o cargo de alguém, colocar alguém que não sabe ministrar, ocupando o lugar de alguém que está preparado para ensinar a lição. Apesar de tudo, nós precisamos compreender que as pessoas deixaram suas casas para vir para a igreja. E a igreja tem que ser um ambiente de satisfação. A igreja tem que ser um local de vida. Por isso que eu sou contra pregadores mortos e professor de escola dominical que ensina a lição fugindo do verdadeiro assunto, do verdadeiro objetivo da lição. Então aqui o tema principal que Tiago nos traz em sua carta, nesta lição que nós estamos estudando, é fé, paciência, sabedoria. O que precisa para que nós possamos se aproximar de Deus. Visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É o tema principal para que nós possamos separar as fé das obras. Senão nós ficamos perdidos. Então nós vemos aqui que Tiago retoma o tema tratado no capítulo anterior sobre amarga inveja, em sentimento faccioso em vossos corações. Amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração. Olha como estava vivendo muitos cristãos, e por isso Tiago generalizou, eu acredito, e mandou essa carta dizendo: vocês não podem viver no mundo da inveja. Então aí ele disse: ó, próprio de uma sabedoria terrena, animal e diabólica, e presente na vida daqueles primeiros cristãos. Então, meus queridos, esses problemas vêm atravessando os séculos, e hoje não é diferente, pois o problema da natureza humana permanece da mesma forma. O ensino aqui está tratando do caráter cristão, que precisa ser afinado com o sentimento de Cristo. Nós somos cristãos, quer dizer, nós somos pequenos Cristos. Então nós precisamos que o nosso caráter se assemelhe e seja afinado ao caráter de Cristo. Porque se nós temos inveja, se nós somos egoístas, nós estamos fora dos padrões dos verdadeiros discípulos de Cristo. E aí nós não encaixamos, nós não enquadramos como os discípulos de Jesus. Porque nós vemos aí que eles, quem quiser ser meu discípulo, né, é preciso aprender a obedecer. O objetivo da segunda parte da lição: refletir a respeito dos deleites da vida.
Então agora nesse ponto nós vamos estar refletindo sobre os deleites. As pessoas querem viver um deleite, quer dizer, viver aquilo que faz bem para a sua carne, viver aquilo que ele gosta, que lhe dá satisfação, mas que não satisfaz a alma. E nós precisamos diferenciar. Então um diz guerras e peleja. Agora ele vai falar dos deleites que nós vivemos, e aí nós acabamos trazendo para nós, contraindo para nós guerras. Guerra contra irmãos por causa da inveja, porque queríamos ter o menos que ele tem, ou queríamos que aquele lugar fosse nosso. Guerras entre nós mesmo, porque nós não conseguimos agradar a Deus, estamos mais agradando o mundo. Há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. Mas não é disso que Tiago está falando. Tiago usa metáforas e mostrando que o nosso nível de disputa, mesmo entre os nossos irmãos, entre os crentes da igreja, até por causa de coisas que nos dão satisfação, ele está dizendo os maus desejos que está interiorizado em nós, faz nós desejar possuir aquilo que o outro possuiu sem saber qual o preço que o outro pagou para chegar a possuir determinada coisa. Então aqui não se trata aqui de debates teológicos entre os mestres, não era nada disso. A disputa deles não era sobre conhecimentos de Deus. A expressão aqui guerras e pelejas está se referindo às discussões acirradas sobre o meu e o teu. Isso é muito grave. Ah, como é que você conseguiu isso? Você tem mais do que eu. Você poderia dar isso aí para mim. Eu que precisava. Eu que merecia isso. Então começou aquela guerra. E aí o 2 fala os deleitos, ou os maus desejos, que eram a motivação dessas pelejas. Aí ele fala dos vossos deleites, quer dizer, fazer tudo para a nossa satisfação. Então no período helenista, o conceito se restringia ao significado de gozo sensual, deleite sexual e a procura indiscriminada do prazer. É isso, o deleite. Em vez de procurarmos agradar a Deus, nós estamos mais preocupados em satisfazer os nossos desejos, uma procura desesperada para o prazer. Então, meus queridos, essa procura indiscriminada do prazer, o hedonismo permeia pensamento pós-moderno. Então hoje qualquer esforço disciplinado ou o mínimo de sacrifício para se atingir um objetivo são tratados com profundo desgosto. Então nós precisamos, nada vem de graça. Nós precisamos nos esforçar à busca dos nossos objetivos. Aquilo que nós desejamos, nós precisamos trabalhar por aquilo, mas nós temos que saber se aquilo está dentro da vontade de Deus ou não está dentro da vontade de Deus. Então eu preciso servir a Deus com o que eu tenho. Eu preciso servir a Deus com o meu trabalho. Então é por isso que ele diz, vocês pedem, mas não recebem. Porque vocês pedem com egoísmo, pensando somente em seu benefício. Mas quando nós pedimos para nós, é para nós termos bênção para outras pessoas. É isso que Tiago está nos trazendo. O 3 diz cobiçosos e invejosos. A versão bíblica da Almeida Revista e Corrigida omite aqui o verbo matar, que consta do texto grego. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Essa é da nova Almeida atualizada. Então, meus queridos, aqui não está falando de um homicídio em que você chega, atira numa pessoa ou mata uma pessoa literalmente. Está dizendo a respeito do ódio que você possui por causa do seu olho grande, como as pessoas costumavam dizer. Você está de olho naquilo que o outro conseguiu com sacrifício, mas você acha que você deveria conseguir. Aos olhos de Deus você não passa de um homicida. Então a cobiça, meus queridos,
ela é o quê? É um desejo excessivo de possuir o que pertence ao outro. Nós vemos, por exemplo, podemos citar bens materiais, homens que têm um desejo obsessivo para possuir a mulher do outro, mulher que tem um desejo obsessivo para possuir o marido da outra. Então são todas cobiças, quer dizer, você está sendo um homicida, você está matando com esse desejo espúrio. Então inveja é um sentimento de tristeza e pesar pela alegria, felicidade e sucesso de outra pessoa. Não tem, às vezes as pessoas conseguem uma grande bênção, vai contar para alguém, alguém se entristece. Por quê? Porque ele está tomado pela inveja. E o cristão não pode ter essas qualidades, essas coisas, essas características não podem estar na vida do cristão. Senão Deus não pode ouvir a sua oração. O cristão deve se contentar com o que tem. Quando se diz isso, não é que nós aqui dizemos que você não pode possuir as coisas. Sim, você pode. Você tem que ir à busca dos seus sonhos, mas de maneira a não desejar o que é do outro. Então aqui não estamos fazendo uma apologia à pobreza e à miséria, pois não é pecado desejar e buscar de maneira lícita tudo que é útil à vida. Então, meus queridos, desde que os nossos desejos sejam afinados com os desejos de Deus. Por isso nós não recebemos. Nós queremos receber as coisas, mas só para nós. 4. Cobiçosos e invejosos. Então nós estamos falando sobre isso. Tiago continua a linguagem metafórica, usando desde o Antigo Testamento para descrever a apostasia de Israel e sua infidelidade a Javé, seu Deus. Então a infidelidade a Deus é em si mesmo um adultério espiritual. Então entenda que Tiago não está falando aqui de adultério, por exemplo, uma união carnal. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que os adultérios, que as pessoas deixam de cumprir a palavra de Deus, deixam de observar a palavra de Deus, e como Israel é a igreja de Deus, então ela está adulterando contra o seu esposo, que é Cristo. E aí Tiago especifica que se trata de um assunto que envolve homens e mulheres. Assim como a intimidade, o amor, a beleza, o gozo e a reciprocidade que o casamento proporciona, fazem dele um símbolo da união e do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então a gente precisa entender. Adultério, por quê? Porque eles estão adulterando, quer dizer, estão se afastando de Cristo. E o cristão, ele é a igreja, e a igreja é a esposa de Cristo. Então por isso ele não pode amar o mundo. Ao amar o mundo, ele está se adulterando contra Deus. A antítese segue nossa mesma linha de pensamento, pois de igual modo a infidelidade de Israel, da igreja ou de um cristão é chamada na Bíblia de adultério espiritual, ou prostituição e fornicação espiritual. Então nós precisamos entender que muitas vezes quando nós encontramos na Bíblia adultério, fornicação, prostituição, está falando no âmbito espiritual e não no âmbito carnal. O objetivo da terceira parte da lição: conscientizar que devemos resistir o inimigo. Então nós precisamos compreender, para contrapor a ideia de vida egoísta e de pecado. Lembramos do grande John Wesley, né? Que ele incita os cristãos no caminho da perfeição completa para empreender obras de misericórdia e de piedade. Tiago fala muito sobre a piedade. E aqui Wesley, ele observa que é por meio da paciência, continuação em fazer o bem, em usar toda a graça que já lhe foi concedida, que você deve buscar o dom completo de Deus, a completa renovação de sua alma, a completa libertação do pecado. Mas você é miserável, não dá para servir a Deus. Quem é miserável, é complicado para ele dizer que ele está servindo a Deus. Então por isso os crentes devem servir os pobres com vigor e sacrifício diligente, ministrando acerca de suas necessidades materiais e espirituais.
Nós queremos só pregar, não é desta forma. Nós precisamos pensar em ajudar o irmão que está necessitado. O que vou fazer por aquele irmão? O que a igreja vai fazer por aquele irmão? Vamos parar com esse negócio de só vem a nós e passou o reino nada. Então, além de tudo isso, surgem as perguntas. Você é zeloso com as boas obras? Responda para você. Você, quando tem tempo, faz o bem a todos os homens? Ou você preocupa só com você mesmo? Você alimenta o faminto e veste o nu e visita os órfãos e as viúvas em suas aflições? Você visita os que estão doentes? Você acolhe aquele que ninguém quer acolher? Então, meus queridos, Tiago nos leva a um aperto, a um teste que parece que a maioria de nós somos reprovados diante desse teste que Tiago faz sobre o questionamento sobre a nossa fé. E aí nós queremos receber cura, nós queremos receber milagre, mas a essas perguntinhas que acabei de fazer agora, talvez nós não conseguimos responder. Então aí é onde Tiago disse, olha, vocês pedem, mas não recebem, porque vocês não sabem pedir, vocês pedem para gastar em seus deleites, em sua satisfação. Tiago apresenta a receita para resistir o inimigo. Ele mostra que o Espírito Santo está em nós, o que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Então Tiago vai dizer, olha, vocês são morada do Espírito Santo. O Espírito Santo está em vocês. Então, se o Espírito Santo está em vocês, a vossa ação tem que ser de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, na verdade, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. É a única religião, os cristãos. Então, assim, o Espírito Santo em nós quer um coração puro, um coração sincero. Não quer um coração dividido. Essa vantagem nos permite viver uma vida santa e resistir ao inimigo. Porque temos o Espírito Santo, então nós temos poder para resistir ao inimigo. E aí nós temos a ajuda de Deus. Mas ele resiste ao soberbo. Ele dá graças aos humildes. Então você será agraciado. Se você for humilde, você vai ser cheio da graça de Deus. Mas se você for arrogante, você vai ter problema na vida. Porque o arrogante, ele não é bem visto. Ele às vezes pensa que está saindo bem, mas lá na frente ele vai ver o resultado de seu posicionamento de arrogância. O 2 diz a submissão a Deus. Essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, como resistir ao diabo e se aproximar de Deus, limpar as mãos, voz de duplo ânimo. Então aqui ele está falando do duplo ânimo, né, que está dizendo a respeito do crente indeciso. Ele é dividido em suas decisões, faço, não faço. Vou ao baile ou vou à igreja? Vou à ceia ou fico em casa? Ou vou ao parque? Então ele está dividido em dois pensamentos. Então é isso que é o duplo ânimo. Ele quer servir a Deus e quer servir o mundo. E aí a Bíblia diz que os que constituem amigo do mundo se tornam inimigo de Deus. Então é por isso que Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Então as mãos são instrumento das ações e o símbolo de toda a conduta. Para que elas sejam limpas, é necessário primeiro um coração purificado. Mão limpa quer dizer de um coração puro, que não deseja maldade, que é paciente, que procura compreender. 3. Os lamentos e os resultados. Tiago continua com as suas exortações. Ele diz, sentir as nossas misérias, lamentar, chorar, substituir o riso pelos lamentos, sentir angústia e nos humilhar diante de Deus. Está escrito no verso 9. Então esta exortação aí, ela resulta em bênção. Porque nós precisamos sentir, nem toda hora é festa, tem hora que nós precisamos sentir os nossos erros. E às vezes em vez de cantar nós devemos chorar. E ao invés de rir, nós devemos chorar. Então, meus queridos,
E quando nós obedecemos e vivemos na bênção de Deus e resistimos, aí o diabo foge de nós. E aí Deus será exaltado em nossa vida, porque trata-se de uma vitória completa em Cristo. 4. O homem segundo a Bíblia. Jesus diz que um espírito não tem carne nem ossos. Lucas 24:39. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. Então, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, mas não somos, literalmente, espírito. Então, meus queridos, para concluir essa lição dessa semana, sugerimos uma reflexão com os alunos acerca do que é ser cristão. Porque ser cristão é submeter-se inteiramente a Cristo. Agora, o que isso significa na prática? Então, faça essa reflexão com seus alunos, né? A partir desse texto da espiritualidade clássica pentecostal. Então, o segredo, meus queridos, do cristianismo está em ser possuidor da natureza de Jesus Cristo. Em outras palavras, está em ser Cristo em caráter, Cristo em demonstração, Cristo em poder de transmissão. Então, quando o indivíduo se entrega ao Senhor e se torna filho de Deus, ele passa a ser como um Cristo-homem, um cristão. Então, o Cristo-homem é um verdadeiro cristão. Para concluir, o que Deus espera de nós é que sejamos santos, como Ele é santo. Resistir ao inimigo, no contexto de Tiago, resume-se em que cada um de nós sujeitemos-nos à vontade de Deus e cheguemos-nos a Ele. E devemos ainda purificar as mãos e limpar o coração. É essa dependência de Deus que nos leva à vitória em Cristo. Queridos internautas, agradeço a todos vocês aí pela participação. Aqueles que quiserem, a lição está pronta lá no meu site. Deixo aqui na descrição abaixo o endereço do meu site. E você pode entrar lá e baixar esta lição. E até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.